Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. E aqui, provavelmente, a pessoa tinha dito que Paulo estava louco, porque para a forma que ele responde, que ele coloca na carta, ele dá a entender que ele está dando uma resposta. E nesse momento, ele fala que eles deveriam suportá-lo dentro dessa loucura, desse desequilíbrio, que assim eles estavam vendo ele. Mas suportai um pouco mais a ele. E aí ele vai explicar por que ele diz isso. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E por que ele tinha tanta preocupação com eles, que lhe cobravam tanto deles? Que eles queriam que eles estivessem de coração limpo para se apresentarem diante de Deus. E aí ele faz a comparação para as ideias reinantes naquela época, e até bem pouco tempo era assim, de ser como uma noiva oferecido ao marido, virgem e pura. Ou seja, eles deveriam estar com o coração puro para se apresentarem ao Senhor. E com isso ele cobrava bastante deles. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aqui ele já coloca a preocupação dele. Todos estavam ali trabalhando, mas tinham que ficar bem atentos, porque existem as seduções e as astúcias do mundo que nos convida a irmos por outros caminhos, criando máculas em nossa consciência, criando problemas a resolvermos e etapas a termos as dificuldades de construirmos e edificarmos um horizonte melhor para cada um de nós. E por isso, ele diz que eles tinham que ter muito cuidado com essas seduções e essas astúcias do mundo para não se converterem, para não se deixarem levar por essas situações e criarem condições de sofrimento para o futuro. Eles deveriam manter a simplicidade que os conectavam ao Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E aqui ele está trazendo para nós um entendimento bem refinado daquilo que ele já percebia do mundo espiritual. A quem você prega, por quem você prega e como você prega. Jesus só tem um. Ele só nos ensinou um caminho da redenção. Só nos deixou uma etapa para seguirmos o processo evolutivo. E dentro desse caminhar, dentro desse processo evolutivo, nós temos e tínhamos e temos que aprender a valorizar o bem, a valorizar o amor e a fraternidade. Dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão, então nós vamos começando a edificar passo a passo a nossa evolução. E aí ele coloca, só tem um Cristo para ser pregado, só tem uma forma de receber o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Evangelho, e portanto é somente a este que vamos abraçar. E qualquer espírito que venha passar uma comunicação que vai contra os ensinamentos de Jesus, devemos nos abster de ouvi-lo e procurar orientá-lo. Porque ele mostra bem claro para nós, se quisermos desviar desse caminho, nós iremos sofrer as consequências de termos desviado do caminho. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. E ali ele está mostrando que às vezes ele é bem duro na palavra, mas não na ciência. Ele conhece a ciência divina e a ciência dos homens daquela época. E sim, ele procurava fazê-los conhecer essa ciência divina para que eles pudessem entender um pouco mais do Evangelho,
compreender os ensinamentos do Cristo. E ele diz que ele humilhava-se a si mesmo, e isso não era nenhum pecado, não era uma transgressão à lei, não era desviar do foco, mas ele humilhava-se a si mesmo para que os outros se exaltassem, para que os outros crescessem, e procurava então ele anunciar o Evangelho para que os outros aprendessem. Mas ele se colocava na condição de lutador, daquele que busca crescer, de que busca se fortalecer e se aprimorar. Outras igrejas despojei eu para servir, recebendo delas salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e, em tudo me guardei. Devo ser pesado e ainda me guardarei. E aqui ele mostra que ele não procurava despojar ninguém, explorar ninguém. Ali ele sempre procurou ajudar, não procurou ser um peso para a vida de ninguém daquele grupo que estava ali. Fazia seus trabalhos, recebia suas ajudas que eram compartilhadas, e esse sentimento de compartilhação, de compartilhamento dos donativos estavam presentes. Portanto, o pessoal da Macedônia levava para ele aquilo que ele necessitava. Provavelmente, o pessoal da Macedônia, os cristãos da Macedônia, tinham melhor fonte de recurso, tinham uma melhor produção de víveres para todos. Lembrando que os primeiros cristãos, normalmente, eles colocavam à disposição de todos aquilo que eles produziam. E faziam ali as trocas necessárias para se manterem, e, logicamente, aqueles que teriam que oferir algum tipo de lucro para manterem outras atividades necessárias ao processo nosso de vida dentro da sociedade, como é qualquer sociedade. Então, mas entre eles faziam as trocas de que um tinha, o outro passava para o outro recebia daquele, e assim eles iam fazendo com que todos pudessem sobreviver com dignidade. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo. Deus o sabe. Mas o que eu faço, eu farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. E ele está dizendo aqui que ele busca essa glória. E na região da Acaia, eles o gloriavam muito. Então, ele os amava e também era amado por eles. Portanto, ele tinha sempre essa glória entre eles. Portanto, ele coloca, não será impedida na região das Acaias. Porque lá, eles o amavam. E ele também os amava. E aquilo que ele faz, ele sempre procura uma ocasião de fazer mais, de ajudar mais. Porque ele procura gloriar-se, levando a glória do Pai aos corações aflitos, aos corações necessitados. E todos procuram viver as bênçãos de Deus, porque todos nós temos que procurar entender que temos que nos ajudar mutuamente. E se você quer ser achado assim como Paulo, faça o melhor possível, ofereça o melhor possível a Deus, oferecendo aos seus irmãos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos do Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É importante nós entendermos isso aqui, porque todas as vezes que tem uma comunicação espiritual, e
E os primeiros cristãos faziam reuniões mediúnicas tais quais nós fazemos hoje. Só que eles tinham, primeiramente, os primeiros discípulos que orientavam aqueles espíritos, que esclareciam aqueles espíritos. E Paulo confiava que seus seguidores pudessem fazer o mesmo que ele fazia e receberem os mesmos espíritos, das mesmas quilates que ele recebia. Portanto, profetizava. Profetizar é você dar comunicação espiritual verbal para passar por inspiração, por intuição ou pela própria incorporação uma mensagem esclarecedora que esclarece as pessoas, que faz com que eles sejam preparados para o que há de vir e procurem se aperfeiçoar mais, se instruindo mais, ou seja, são mensagens instrutivas, boas, que esclarecem o Evangelho. Por isso, ele faz uma série de observações e conclama todos a seguirem o que ele ensina, o que ele fala. É importante entendermos esse aspecto. E quando ele fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, são aqueles espíritos hipócritas que vêm trazendo uma mensagem, procuram falar, dizer que estão falando em nome de Deus, mas nas entrelinhas das mensagens tem algo que não bate com o Evangelho do Cristo, que não se coaduna com o Evangelho do Mestre. E aí, quando ele fala que os próprios ministros desses espíritos inferiores também tentam ser ministros da justiça, tentam chegar e falar que vão fazer isso, fazer aquilo, que tem que fazer essa e aquela situação, mas tudo isso contradiz o Evangelho do Cristo. Os bons espíritos vão estar sempre nos instruindo e nos esclarecendo para seguirmos de forma melhor o Evangelho de Jesus. Portanto, nós vamos vendo no Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, que eles tinham reuniões mediúnicas bastante ativas e eram instruídos por espíritos. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Se eles acham que ele era insensato, recebem ele como sendo insensato. E nesse momento ele vai trabalhar mostrando toda a sua sensatez para que ele seja glorificado. E o Paulo falava isso com muita autoridade porque ele vivia essa situação. Ele vivenciava cada uma das situações que colocavam para ele, questionavam ele, e aquilo que ele colocava nas cartas era aquilo que ele fazia realmente. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E o que ele deixa para a gente aqui? Se você está se gloriando, você não está agindo segundo o Cristo. Então, você está tendo uma confiança que não é muito condigna. Você está tendo uma confiança que você tem que pensar duas vezes nessa confiança. Porque nós só devemos nos gloriar quando falamos ao Senhor, quando nos expressamos segundo a vontade de Deus. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Então, se gloriar segundo a carne, ele também pode se gloriar. Mas a questão básica é como nós agimos, de que forma nós tomamos as nossas atitudes, se elas estão realmente sendo condizentes com a vontade de Deus. Segundo a carne, é muito fácil se gloriar. Mas receber o galardão divino é outra história. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Quanto mais sensatez nós temos no Evangelho, mais nós toleramos aquelas pessoas desequilibradas que vêm até nós, mais nós agimos em concordância com um conjunto de situações, com um conjunto de fatos, que nos leva a procurar nos aprimorar, que nos leva a procurar nos melhorarmos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto. Então, todas as situações mais desagradáveis, nós somos sofredores. Mas temos que prestar bem atenção como que um cristão tem que agir, como um servo, ou como alguém que queira destruí-lo, ou como alguém que o pega em uma situação desagradável, ou se alguém também nos exalta, e se nos bater no rosto. Como que nós, como cristãos, vamos agir? E Paulo deixa isso para eles. Agora ele vem trazendo outros dados. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem
ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E aí, se nós fôssemos fracos, nós ficaríamos envergonhados daquela situação. Mas se somos fortes, sabemos compreender os fatos, digerir aquela situação para que a gente evite cair naquela mesma situação, em situação vindoura. E ele fala que se qualquer um tem ousadia, por que eu também não tenho ousadia? E se nesse caso, se nós estamos falando de ter a ousadia de enfrentar as adversidades com tanta coragem, nós estamos insensatos. Então temos que ter serenidade diante dos fatos, mas agir sempre em concordância com a justiça, com a lei e com todas as forças do bem que regem nossa existência. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. E aí Paulo mostra que se quiserem comparar ponto por ponto, ele é hebreu, israelita, descendente de Abraão, e também trabalhou muito, mas em compensação apanhou muitas vezes, foi preso muitas vezes, e toda a sua existência como cristão foi constantemente sendo ameaçado de morte. E aí? Nesse momento não dá para se comparar com ele. E por que Paulo trazia isso? Por arrogância? Por querer mostrar que ele era melhor? Não. Simplesmente estava mostrando que os outros deveriam ficar no seu lugar e respeitá-lo. Assim como nós devemos respeitar Paulo. Devemos procurar entender Paulo. Porque ele foi um braço de sustentação fortíssimo, firme, convicto. E sem ele, o que seria do cristianismo hoje? Então Paulo foi uma base fundamental para que o Evangelho do Cristo fosse disseminado para o mundo. E Pedro sempre o orientava, o dava suporte. Pedro foi quem preparou Paulo para dar as primeiras caminhadas. Pedro e Gamaliel, que não era apóstolo, mas entendia perfeitamente a missão do Cristo e trabalhava nos bastidores para amenizar as perseguições e os assassínios que impetravam, tanto quanto possível. Então Gamaliel, cita pouco às vezes ele aqui, ele era e foi um dos espíritos mais espetaculares da base do cristianismo, que discretamente, sem enfrentar o sistema, ele acalmava o sistema. E, logicamente, orientou Paulo. E Pedro, com muita sabedoria dali para frente, foi dando nortes para o Paulo seguir os caminhos que fossem necessários para a sua evolução. O livro Paulo e Estevão retrata bem essas situações. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Então, se ele fosse contar quantas vezes os judeus bateram nele, foram muitas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E olha que interessante. Ele vai colocando todos os perigos que ele passou, todas as situações difíceis que ele vivenciou. Então foi assaltado com varas, foi apedrejado, o navio naufragou, passou 1 noite e 1 dia no abismo, e teve muitas viagens passando por todos os tipos de perigo, nos rios, nos salteadores, aqueles judeus que o atacavam por ele ter se tornado cristãos, o perigo de certos gentios que tentavam atacá-lo também, o perigo nas cidades por onde ele passava, sempre estava ocorrendo algum tipo de perigo, o deserto nem se fala,
o mar, sempre Paulo corria perigo. E entre os falsos irmãos. E essa aqui é a mais preocupante, porque até hoje existe isso e nós temos que ter essa cautela. Já não corremos tantos riscos diante de muitas situações, mas entre os falsos irmãos, a situação delicada. Procuremos então ser atentos na aplicação do Evangelho em nós, para sabermos onde estamos sendo encaixados, de que forma estamos sendo encaixados e como vamos trabalhar para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais condizentes com a justiça divina. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Se você já achou que aqui estava muito, ainda teve mais. Fadiga, vigília, sede, fome, jejum, frio e nudez. Tudo isso Paulo tinha que passar, tinha que vivenciar nas mais variadas circunstâncias, pelos ataques que sofriam ou pelos riscos que normalmente ele corria. E alguém ainda queria competir com ele? Paulo só tem que ser amado e venerado e admirado por nós. O trabalho que ele fez foi hercúleo. Foi um trabalho gigantesco, porque ele foi arrebanhar corações para o Cristo em várias regiões do Império Romano. Principalmente na Península da Anatólia, onde hoje é a Turquia, que ele chama de Acaia, é a região onde ele mais caminhou. Foram milhares e milhares de quilômetros. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí ele está mostrando que ele tem que cuidar de todas as igrejas. Ele tinha que mandar as cartas, ele tinha que orientar as pessoas que ele despachava para ir até lá. De várias partes do império iam pessoas até Paulo para conversar com ele, pegar os dados para consertar o que estava lá, e dias de viagem. Seja no mar, seja por terra, seja por rios. Só não tinha jeito de ir pelo ar ainda. Mas eles iam das mais variadas formas, levando essa mensagem de Paulo, que ele orientava e seguia todas elas. E quantas cartas ele escreveu que não ficaram guardadas, que não foram achadas? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. E por que ele queria, que ele corria o risco de se enfraquecer? Diante de tantas situações, diante de tantas lutas, todos correm risco. E ele também. E aí ele fala o que ele ia gloriar? Das fraquezas dele. Os pontos altos já foram pontos conquistados que não valia a pena comentar e passar para os outros. Mas as fraquezas era aquilo que ele tinha que ainda trabalhar. O Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E aí ele faz sempre essa declaração de que Deus, Pai de Jesus, sabe que ele não mente, sabe o quanto ele sofreu, e ele não quer fazer exaltação do sofrimento dele. Ele apenas mostra as situações que ele passou, que ele vivenciou, para que os outros também saibam enfrentar as situações que estão vivenciando, saibam enfrentar as situações que eles têm que passar. Todos tinham que unir forças, serem perseverantes, porque ser cristão naquela época era bem delicado. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido de um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Eles queriam Paulo, e certamente para eliminá-lo, e ele sai da cidade pelos muros.
Eles o colocam num cesto, levam no alto do muro, desce para ele com cordas, para que ele pudesse fugir e não ser pego por os comandados do rei Aretas para matá-lo. Então, até isso ele passou, e ele lembra para nós todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Nessa recapitulação das dúvidas, das dificuldades, dos sofrimentos que Paulo passava, mostra-nos que nós temos que perseverar mesmo. As nossas adversidades, nossos conflitos hoje, a nossa luta é muito pequena em relação a todas as dificuldades, todas as lutas que Paulo trabalhou, e enfrentou e venceu-as. Façamos bem a nossa parte, trabalhemos bem conosco mesmo, para sermos amanhã melhor do que hoje, melhorarmos sempre tal qual é a lei, porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. E todos nós precisamos empreender em nossas vidas esse caminho redentor, esse caminho que nos conduz ao Senhor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos levando ao aprimoramento íntimo para sermos melhores cristãos, para sermos bons seguidores do Cristo.